O Rio Jordão nasce aos pés da Síria. Produz muita vida pelos desertos e vai desaguar no Mar Morto. São águas bíblicas com muitas histórias de milagres e profecias. Até o fim desse vídeo especial, nós vamos mergulhar juntos nessas águas doces, salgadas e profundamente sagradas. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda a parte onde chegar a torrente, haverá vida. Hoje o Jornada Infinita veio aqui para a beira do Mar Morto. A gente está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Gente, tem um monte de hotel aí, tem um monte de lugar turístico, mas eu queria trazer vocês aqui nesse lugar que é totalmente natural, selvagem, onde eu costumava vir quando morava aqui para tomar banho no Mar Morto. E hoje eu vou tomar banho no Mar Morto. Eu quero levar você comigo para esse lugar bíblico e também muito científico, cheio de história. Você está curtindo Jornada Infinita? Se inscreve no nosso canal, vem comigo. Tem tanto significado, tantos acontecimentos aqui no Mar Morto. Sodoma e Gomorra naquela direção. O rei Davi, com um problemão que ele teve lá atrás, mais de 3.000 anos atrás, com o rei Saul, veio se esconder aqui na fonte de En-Gedi. Aqui pertinho da gente tem Massada, onde aconteceu toda a história dos judeus que foram cercados pelos romanos. Uma história trágica que acabou em suicídio coletivo. E tem também aqui do lado, eu venho falando muito desse lugar, Qumran, as ruínas de Qumran, uma antiga fortaleza, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Algo que nos ensina muito sobre Jesus, porque os essênios que viviam ali eram contemporâneos de Jesus, e tudo nos leva a crer que Jesus, passou um tempo com os essênios, conheceu e foi influenciado por eles. Eu estou agora já chegando num outro tipo de solo aqui. Ali na entrada, eu não cheguei a mostrar para vocês, mas tem uns avisos, tá? Eu estou entrando aqui, a nossa equipe toda está entrando aqui, correndo risco por nossa própria conta, porque tem aviso lá dizendo que a qualquer momento pode se abrir um buraco aqui no chão. Isso é provocado pelos gases debaixo da terra que criam um vácuo. Isso tem tudo a ver com essa situação de minerais e sal aqui. Lembrando que a gente está numa região que é uma falha da terra. A qualquer momento pode ter um terremoto aqui em Israel. A história nos mostra que a cada 100 anos tem um terremoto aqui. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho medo porque eu gosto tanto desse lugar. Sou fascinado pelo Mar Morto. Fascinado. Tomar um banho aqui é como lavar a alma. Eu vou seguir por aqui porque eu quero chegar lá dentro da água. Vamos lá. É o solo mais traiçoeiro que eu conheço. Tem sal o tempo todo, tem rachadura na terra, tem esses abismos. Sabe qual é o cheiro que tem aqui? Cheiro de enxofre que sai de dentro da terra. Tem inclusive alguns desses buracos aqui que tem uns banhos, umas águas quentes, e o cheiro é puro enxofre.
Algumas pessoas diriam, eu posso sentir o diabo aqui. Olha que coisa maravilhosa esses abismos aqui. No hebraico são os bolanim, aquilo que a terra engoliu. A palavra bolanim vem da mesma raiz de livloa, que significa engolir, a terra engolindo o que tem em cima dela. Se você ouvir alguém dizendo por aí que uma profecia se cumpriu no Mar Morto, não se cumpriu não, gente. Tem peixe aqui, mas não é no Mar Morto. São nos abismos, a água que fica separada do Mar Morto. Se essa água se conectar com o Mar Morto, os peixes morrem na hora. Não tem profecia que resista a esse sal todo. 31% de sal nessa água. É 9 vezes mais do que o sal de um oceano. Mas sabe o que tem de bom nisso? Que a gente pode boiar ali em cima. Vamos lá? Olha só esse solo, que coisa maravilhosa. Primeiro, perigoso, cheio de falha no caminho, né? Todo rachado. Mas ele é todo cheio de pontinha, bem duro. O sal vai ficando como se fossem pedras de sal pontudas. O jeito aqui vai ser pular. Rapaz. Pular aqui, ó. Tem que ir mais devagar, viu? Não tô aconselhando ninguém a fazer não, ó. Ralei todo aqui. Não tem problema não. Vamos curar no sal aqui. Vai arder pra diabo, mas vai curar. Vocês conhecem a famosa areia branca da praia de Itapuã, na Bahia? Isso aqui é mais branca, hein? Isso aqui não é areia. Isso aqui é sal puro. Tá até já pegando na minha feridinha aqui. Se quiser botar aqui o seu almoço, estiver fazendo o seu almoço, tá fácil aqui, cheio de sal. Eu tô doido para entrar nessa água. Esses minerais que vão se depositando aqui, ó, a gente vai vendo, cada um tem uma cor. Sabe o que é isso? Quando vai mudando de cor é mudança de estação. A gente pode separar aqui a passagem do tempo pelas linhas dos minerais. E o que tem aqui? Tem betume também, além dos minerais todos, tem betume que serve para fazer asfalto. Os egípcios vinham muito até aqui pegar essa matéria-prima riquíssima. E sabem quem dizem que vinha para cá também? Ela, Cleópatra. Pois é, dizem que ela vinha tomar banhos de minerais aqui para ficar com a pele mais bonita. Aparentemente ela já tinha naquela época uma percepção de que era possível envelhecer mais tarde, ter uma idade biológica diferente da idade cronológica. E Cleópatra conta a lenda que ela veio aqui, ficou tão encantada com tudo isso que montou uma espécie de spa aqui, um centro de tratamento de pele, de beleza. São 4h30 aqui já, ó. O sol vai baixando e eu tô doido para entrar nessa água, então não vou esperar mais não. Eu vou entrar agora antes que acabe o sol, porque depois vai ficar frio. Só para vocês saberem, ali do lado é a Jordânia, já é outro país. O Mar Morto separa Israel da Jordânia. Isso aqui tudo foi mar. O mar virou sertão, como dizia a velha profecia de Antônio Conselheiro lá na Bahia, em Canudos. E aí a profecia segue dizendo que o sertão vai virar mar. Será que esse mar, que hoje não tem vida, que tem só sal, que vai pouco a pouco diminuindo, porque as águas do Jordão não vêm mais para cá, ou vêm pouco, vêm sendo desviadas para irrigação, para beber, esse sal todo se formando. Será que um dia a profecia vai acontecer? Será que um dia vai voltar a ter peixe no Mar Morto? São os mistérios desse lugar mágico, sagrado, e que me conecta tão profundamente com a natureza. Eu acho incrível isso aqui, a água que vai voltando, a água que brota de dentro da terra e vai indo, olha, na direção do Mar Morto. É um fluxo constante. Como se houvesse uma comunicação entre o interior da terra e aqui onde a gente está. Numa visão bem dos princípios do cristianismo, é como se o inferno lá embaixo, no interior da terra, onde o diabo arde em chamas, estivesse mandando notícias para cá, mandando enxofre
gases, essa água que retorna, essa lama escura, o betume que vira asfalto, o minério que a gente aproveita para a pele, para tantas outras coisas, o sal. É uma espécie de túnel entre a nossa existência aqui e tudo isso que borbulha, que fervilha no interior da Terra. Mas não tem diabo lá, né? O diabo está em nós. A gente é que inventa os diabos. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda a parte onde chegar a torrente, haverá vida. Para um brasileiro como eu, a profecia de Ezequiel faz lembrar rapidamente das prédicas de Antônio Conselheiro, lá no sertão de Canudos, na Bahia, quando ele criou uma comunidade para se opor à república. Antônio Conselheiro queria monarquia, não queria mudança, queria continuar tudo como estava antes. Se entrincheirou lá e ele dizia: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É duelo de profeta. O profeta brasileiro Conselheiro dizendo que o sertão vai virar mar e que o mar vai virar sertão. Ezequiel, o profeta bíblico, dizia que esse mar, que é morto, que já era morto, um dia vai estar cheio de vida. A profecia é o desejo de mudança. É o desejo de que um dia as coisas possam ser melhores do que hoje. Isso está em muitos dos profetas. E é isso que esse Mar Morto nos diz aqui. Mas a mudança não é fácil, ela dá medo. E aí eu me lembro da música que veio da prédica do profeta Conselheiro, que dizia: o sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Gente, isso é de arrepiar. Profecia bíblica que se conecta com a prédica de um pregador do sertão da Bahia e que foi parar no filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nunca me esqueço de Curisco dizendo essas mesmas frases. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É o desejo de mudança. Em que profeta, em que religião, em que fé não existe o desejo de mudança? A ideia de que se essa vida aqui está difícil, se a tua vida está dura, a minha também está dura. Você acha que não? A gente quer que tenha uma outra melhor? Precisa ser depois dessa ou pode ser agora? Eu tenho uma sensação de conexão com a natureza aqui, quando eu olho para essas camadas de mineral que vão se formando aqui, e a gente vai se dando conta da força da natureza. Olha só, anos e anos de depósitos minerais, cada um com a sua cor diferente, eles vão se formando.
É como a passagem do tempo, é assim a vida. Uma camada escura, uma camada clara, uma camada cinza. O tempo vai passando. E a humanidade vai passando. A humanidade passou por aqui. O Levante, onde fica Israel, é o lugar de passagem do ser humano que veio da África em direção à Europa. É um lugar por onde Homo sapiens de 60, 70, 80 mil anos atrás passaram. E essa conexão ninguém tira da gente. Essa conexão com a nossa própria história, com a história da humanidade, com toda a natureza que nos cerca, que a gente vem maltratando, inclusive. É bom demais poder estar tão perto de algo tão real, tão natural. Isso é profundo para mim, isso é profundo. Nossa ligação com a água é primordial, vital. A água é um elemento fundamental que nos constitui em grande parte. Para mim faz todo sentido que retornemos a ela de tempos em tempos. O batismo, na história do cristianismo, é um ritual tão antigo quanto fascinante. Um ritual fundador, que estava já no comecinho da pregação de Jesus. Mas antes mesmo do cristianismo, no judaísmo, sendo em águas correntes ou não, o batismo era um ritual muito utilizado. Uma limpeza do corpo e, ao mesmo tempo, a purificação da alma. Ao contrário do batismo cristão, que de maneira geral é único, acontece só uma vez, no judaísmo, a ideia de colocar uma pessoa numa banheira ritual, as mikve, como são conhecidas aqui, inclusive, em muitas escavações arqueológicas elas aparecem, essa ideia é rotineira. A pessoa pode e deve tomar esse banho ritual várias vezes ao longo da vida. É preciso estar limpo e purificado para participar da vida em sociedade. E eu estou indo agora para um lugar bastante conhecido na tradição cristã, um lugar de purificação. Olha ele, o Rio Jordão. Nesse ponto aqui, praticamente virgem, sem vestígios de civilização, cheio de pássaros ali. É o mais perto que eu consigo chegar do tempo para onde eu estou indo agora, 2000 anos atrás. Foi em algum ponto aqui do Rio Jordão, nas terras de Israel, que aconteceu um encontro que mudou para sempre a história do batismo. De um lado, um profeta, um pregador messiânico, conhecido como Filho da Luz, porque era assim que os essênios se chamavam, ávido por limpar os humanos de suas práticas pecadoras, querendo fazer com que as águas do rio levassem embora os pecados de cada um. Ávido por limpar os humanos que vinham em massa até esse lugar de seus pecados, usando água corrente para uma limpeza espiritual e também física, uma espécie de curandeiro. Quem sabe, talvez até um Messias, um homem sábio, realizador de prodígios, um dos líderes mais carismáticos de seu tempo. O nome dele é João Batista. Batiza os seguidores nas águas do Rio Jordão enquanto espera pela chegada de alguém.
Alguém que já foi anunciado pelos profetas, que vai ser maior do que ele. Alguém que vai ser posto nas alturas e vai morrer para livrar do fogo eterno aqueles que forem puros e bons. João usava o batismo como sacramento central do movimento messiânico dele. E eu consigo imaginar João aqui, em algum lugar nesse rio, vestido, como nos disseram, em peles de camelo, como alguém que deixou a civilização para trás e agora se alimenta de mel e de gafanhoto, recebendo uma multidão. Pessoas que ouviam falar dele e faziam aventuras pelos desertos, viajavam dias e dias para ser batizadas, procurando a cura aqui. João mergulhando a cabeça de uma pessoa atrás da outra dentro da água. Um gesto até um pouco violento. É assim que a ideia do que era o batismo de João Batista chega até nós. E que vai ser repetido pelos mandeus que até hoje seguem João Batista como se ele fosse o Messias. Essa é a crença dos mandeus, que existem no Iraque, em outros países, inclusive na França. Um batismo que é um pouco diferente daquele que é feito pelas igrejas, pela maioria das igrejas cristãs, em pias batismais, pois lá não há água corrente. E diferente também, mas com algumas semelhanças, do batismo de certas linhas protestantes que entendem que não a criança, mas uma pessoa já mais crescida, deve escolher ser batizado ou não. Aqui as pessoas escolhiam ser batizadas por João Batista. O visitante tão esperado agora está chegando. Eu imagino que ele venha com a boca seca, os pés calejados, depois de uma longa caminhada pelo deserto. Afinal, ele saiu da Galileia. É um jovem nazareno que chega até aqui com os pés doendo e um grande propósito. Ele deixou o passado e a família para trás e chega até aqui para se encontrar com um grande rabino, João Batista, que batiza em águas correntes, águas com vida, para que as pessoas se arrependam de seus pecados e voltem ao caminho divino antes que a morte as venha a surpreender. Eu posso imaginar o recém-chegado se acomodando entre os peregrinos, os discípulos de João Batista, para ouvi-lo dizer sobre o julgamento final de Deus, a luta do bem contra o mal e a destruição dos injustos. Eu posso ouvir a voz poderosa de João ecoando pelas margens do rio e o visitante se aproximando, ainda sem dizer palavra alguma, preparando-se para ser batizado ele também. Quando o visitante, enfim, vai se aproximando de João e se apresenta a ele, será que João logo reconhece aquele que um dia vai curar pessoas, que vai fazer milagres, que vai até ressuscitar mortos e, mais do que tudo, que vai pregar uma mensagem de amor incondicional que vai se espalhar pelo mundo, tornando o aprendiz aquele homem chamado Jesus, ainda maior que seu mestre, o profeta João Batista? Os evangelhos vão nos dizer que sim, que João Batista viu diante dele o Cordeiro de Deus que iria tirar os pecados do mundo. Mas os evangelhos vão ser escritos muitas décadas depois e não existirá uma única fonte que poderá nos garantir exatamente o que aconteceu nesse momento tão simbólico. Foi só na Idade Média que o Ocidente passou a considerar o batismo por infusão, aquele que a criança recebe a água sobre a cabeça, como um substituto do batismo que Jesus começou aqui com João no Rio Jordão. O batismo por imersão, esse que a gente entra na água sozinho ou é mergulhado por alguém dentro da água, passou a ser tradicionalmente associado ao tempo que Jesus passou dentro de seu túmulo. A imersão
nas profundezas da nossa existência, no tempo em que vão dizer que Jesus foi até o inferno para salvar os pecados da humanidade, e a volta, o momento em que Jesus reaparece, ressuscitado, o começo de uma nova vida, para o cristianismo, o começo de uma nova aliança com Deus. E como eu estou aqui nas águas onde aconteceu o batismo original do cristianismo, eu vou aproveitar esse privilégio para mais uma vez me purificar nas águas do Rio Jordão. Depois desse banho, eu saio das águas me sentindo também purificado, renovado. A água, principalmente a água corrente, lava aquilo que a gente tem de ruim dentro da gente. Lava o nosso corpo e lava também nossa alma. A gente deve entender o motivo dos rituais. Não é apenas colocar água. Você passar por um ritual de purificação como esse, tem que acontecer alguma coisa dentro de você também. E é isso que eu levo dessa experiência, nesse anoitecer lindo aqui no Rio Jordão, cheio de pássaros, com o sol se pondo, terminando um dia tão bonito, carregando tanta coisa dentro de mim.